Fala galera, hoje eu vou trazer para vocês os testes dos processadores Intel após a atualização do Windows e após a atualização da BIOS que vários fabricantes liberaram a fim de corrigir, de mitigar as falhas Meltdown e Spectre. Resumidamente, para quem não está sabendo, eu postei um vídeo no canal esses dias falando sobre isso. Foi descoberto por pesquisadores uma falha que atinge diversos processadores, mesmo os atuais, os mais antigos. São duas variantes, o Meltdown e o Spectre. O Meltdown afeta os CPUs Intel em particular, e o Spectre afeta o Intel, AMD e ARM. E existia a informação que para corrigir o Meltdown, possivelmente poderia ter uma redução da performance de até 30%, e muitos usuários ficaram preocupados. Por isso que eu estou trazendo para vocês um dos PCs mais procurados por vocês, que é Pentium G4560 com 1050 Ti, 8 GB de memória. E um outro extremo, 8700K, 1080 Ti, 16 GB de memória. Então a gente vai ver qual cenário foi mais afetado, o PC low-end, o PC mais fraco, ou um PC high-end que tem mais poder de sobra ali, poder de fogo para poder rodar os seus games, os seus benchmarks, enfim. Então aqui na descrição desse vídeo eu vou deixar o update da Microsoft para o Windows 10, caso você não tenha feito isso automaticamente via o Windows Update e você queira corrigir o seu sistema e deixar ele sem essa vulnerabilidade, ok? E em seguida eu vou mostrar para vocês como é que ficou a performance, mas rapidamente. Quando você atualiza via Windows Update ou por esse pacote separado, você pode verificar se realmente o seu sistema está protegido. A Microsoft desenvolveu um script que você roda via PowerShell para verificar isso. Ele vai mostrar true se o sistema está protegido ou false se o sistema não está protegido em alguma das variantes ali, o Meltdown e o Spectre, ok? É importante mencionar para vocês que se você apenas atualiza o Windows, mas não atualiza a BIOS, pode ser que apareça uma correção parcial para você apenas. Então, atualizem a BIOS e atualizem também o sistema operacional, seja Linux, macOS ou Windows, para deixar o seu sistema protegido, ok? Agora confiram aí os testes iniciais em jogos e eu volto em seguida para comentar os resultados.
Bom, então vocês viram os testes iniciais em jogos, já com os gráficos de frames mínimos e médios. Agora vamos conferir a performance relativa após a atualização. Quanto perdeu, o quanto ganhou em cada um dos resultados. Começando aqui com o G4560 e 1050Ti, a gente vê que em alguns casos houve um empate técnico. Você vê ali que reduziu 1%, 2%, 3%. Isso acaba ficando dentro da própria margem de erro. Quando você roda um teste várias vezes, é comum variar 1 frame, 2 frames para mais ou para menos. Então, em vários casos, não houve um impacto significativo. Isso é muito bom, porque tinham usuários já super preocupados. Nossa, eu vou perder 30% nos meus jogos. Não são em todas as situações. Inclusive, acontece ali em For Honor e Far Cry Primal de ficar empatado 100%, não aumentou nem reduziu. E GTA e Resident Evil 7 aumentou a mínima, né? Aumentou a média também no caso do Resident Evil 7. Mas tem casos excepcionais. Você vê que Rise of the Tomb Raider, a redução na mínima, do FPS mínimo foi maior. Você vê ali já algo próximo dos 8%, que já é um pouco mais preocupante. Além de Watch Dogs 2, já foi ali na casa dos 10%. Então esses dois jogos acabaram ficando mais prejudicados. O Watch Dogs 2 é um caso que usa muito o CPU, ele é muito exigente. O Pentium em condições normais já não roda bem o Watch Dogs 2 e após essa atualização reduziu um pouquinho o desempenho, aí ficou ali 10% a menos. Eu acredito que rodando várias vezes pode ser que o desempenho fique até um pouco melhor, não fique sempre assim. E futuros updates devem melhorar isso, mas por enquanto é o resultado que eu obtive aqui com o CPU mais fraco. Agora com o CPU mais forte, o 8700K, a gente vê que nitidamente a redução foi bem menor. É um CPU que sobra performance. CPU 6 núcleos, 12 threads. Os jogos, boa parte deles não usam 12 threads. Então você tem uma folga no seu CPU. Logo você vê que a redução ali fica na casa dos 1, 2, 3 e 4%. A maior redução aconteceu novamente no Watch Dogs 2. Caiu ali aproximadamente 3,88%, se eu não errei a conta, certo? E teve casos que ficou também, mais uma vez, empatado. Agora a gente vai começar a conferir os testes em benchmarks sintéticos, renderização, ou seja, softwares para quem quer trabalhar com CPU. Será que reduziu a performance? Em primeiro lugar, quero deixar claro para vocês que esse não é um comparativo direto entre o 8700K e Pentium, tá? Mais uma vez, eu não estou comparando o Pentium com o i7. Eu estou apenas colocando na mesma tabela para facilitar a organização e não ficar mostrando um monte de gráfico para vocês. Então, vou começar aqui pelo 7-zip. Nós vemos que houve uma redução, especialmente ali na compressão após a atualização da Microsoft e a atualização de BIOS, tá? Mas não foi uma diferença muito significativa. Nós vemos aqui o teste do AIDA 64 Benchmark, memória RAM, reduziu um pouquinho ali na escrita do teste do 8700K. O teste com o Pentium ficou muito parecido, praticamente não alterou nada. Aqui eu estou usando memória RAM diferente, proporcional ao próprio processador. Uma memória RAM mais cara para o 8700K, memória RAM mais simples para o Pentium G4560. No teste de latência também ficou praticamente elas por elas. No 8700K aumentou um pouquinho a latência, mas acaba ficando dentro novamente da própria margem de erro. Nós temos aqui agora o teste rápido rodando o Blender na demo do Ryzen, que já foi aí rodada por muitas pessoas na internet. Nós vemos um resultado empatado tecnicamente também, sem mais surpresas. Cinebench R15, a gente vê que houve uma redução nos dois processadores, tanto no Pentium quanto no Core i7 8700K. No i7 o single core não alterou, no Pentium o single core alterou bem pouquinho, nada muito significativo, mas você vê que mais núcleos, mais threads, que é o caso do 8700K, o teste multicore acabou ficando um pouquinho mais prejudicado, tá? Corona Benchmark é um teste de renderização, a diferença com o 8700K ficou nula, 1 segundo, a diferença já ficou um pouquinho maior com o Pentium, que é um CPU um pouco mais fraco. Nós temos aqui agora mais um teste de renderização, Vegas 15 em 4K, H265, usando apenas o CPU para fazer a renderização. Uma diferença aí de poucos segundos no 8700K
e uma diferença aí um pouquinho mais acentuada no Pentium, mas é coisa aí de 1 minuto, de alguns segundos, nada que vai prejudicar no seu trabalho, ok? A não ser que você vai ficar aí, sei lá, 500 horas renderizando, talvez isso acaba ficando um pouco mais significativo. Mas estou falando aqui para usuários comuns. Você tem ali o teste do V-Ray também sem mais surpresas, o mesmo resultado. W-Prime, você tem uma redução na performance no 8700K e no Pentium, tanto ali no 1024M quanto no 32, mas uma redução também não foi tão significativa, embora houve redução, né? A mesma coisa acontece em 3D Mark Time Spy rodando DirectX 12, uma redução nos dois CPUs. Aqui eu tenho um teste no SSD, que é um teste para dispositivos de armazenamento, nesse caso SSD, um M2 no 8700K de altíssima performance e um SATA 3 padrão no caso do G4560. A gente vê que a leitura escrita sequencial não ficou prejudicada, também ficou dentro da margem de erro. Mas uma coisa que ficou um pouco mais alarmante foi a leitura escrita em arquivos pequenos, 4K, que faz muitas leituras e muitas escritas, consequentemente está acessando mais o processador. E você vê ali que acontece a tão temida redução de 30% em alguns cenários, 28% em alguns, 30% em alguns. A gente vê algo similar no Crystal Disk Mark. Leitura escrita sequencial ficou muito parecida, mas no 4K a gente vê em alguns casos uma certa redução, tá? Em Ato Disk Benchmark a gente não vê tantas surpresas, embora a redução na performance ocorreu em alguns cenários também. Você paga 100% do produto e você não quer receber 70% dele. Nem que for 97%, ninguém quer isso. É bastante frustrante você comprar um CPU e perder desempenho, mas eu faria sim a atualização dos softwares e da BIOS, mesmo que você perca um pouquinho. Não é 30% em todos os casos, mas existe uma pequena redução que muitas das vezes 3, 5% você não vai nem perceber. Vocês viram ali em teste de render, reduzindo alguns segundos, em teste de jogos, reduzindo nada em alguns cenários, ou 1, 2, 3%. Então você está rodando ali a 50 FPS, em vez de estar 50 vai rodar 48. É uma diferença que ninguém percebe, a não ser que você esteja monitorando. Sem monitorar, se você coloca dois sistemas rodando, um a 48 e outro a 50, a diferença é muito pequena, você não nota, você não sabe identificar qual que está rodando a 48 e qual a 50. Então eu acredito que no futuro, os updates naturais que vêm de driver, sistema operacional, software, dos jogos e dos aplicativos de benchmarks, devem melhorar essa performance. Naturalmente a performance vai aumentando, vai melhorando e deve compensar essa queda na performance que foi observada aqui, ok? Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se esse vídeo foi útil para vocês, compartilhe com seus amigos e não deixe de assistir a outros materiais aqui no canal Peperaio Hardware. Um grande abraço a todos. Galera, antes de finalizar o vídeo, com certeza alguém vai me questionar isso, mas Lucas, o Pentium não está na lista da Intel. Mas isso não significa que ele não é vulnerável. Aqui você vê que a Intel diz claramente que ela pode modificar essa lista após um tempo, hoje, amanhã, semana que vem, não sei. Então eles não colocaram o Pentium, mas o Pentium é sim vulnerável, provei isso, mostrei nos testes isso, e você vê que a sexta e sétima geração inteira são. Aí eu te pergunto, qual a diferença de um Pentium G4560 ou 4600 para um i3 6100, 7100? É frequência e GPU integrado, a arquitetura é a mesma. Se o i3 sexta e sétima geração é vulnerável, o Pentium também é, ok? Então eu vi alguns comentários de pessoas dizendo assim, ah não, meu Pentium se salvou. Não, o Pentium também é, e infelizmente é a realidade, ok? Agora sim, eu fico por aqui, um grande abraço. Esse vídeo é um oferecimento das lojas Terabyte Shop, Performance Solutions e GTEC Informática. Acesse os links na descrição e fique por dentro das promoções e novidades dos nossos parceiros.